Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tite enfim é apresentado no Flamengo, explica o motivo da sua mudança de ideia, agora com todas as letras. Tem uma pergunta que faltou na coletiva, mas ele falou sobre reformulação do elenco também e a conversa com o Gabigol. Chega mais, que eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Eu até já tinha feito um vídeo aqui sobre isso quando o Tite conversou com a Flá TV antes da apresentação oficial e meio que deixou entender nas entrelinhas o motivo da sua mudança de ideia. Antes, na mesma matéria, o vice de futebol, Marcos Braz, já tinha dado indícios dizendo que convenceu o Tite, que o Tite estava muito comprometido com a família, de não trabalhar esse ano, só em 2024 e tudo mais, para já ir, digamos assim, preparando o terreno. Pois bem, o Tite foi apresentado, juntamente de toda a cúpula rubro-negra, diante de vários jornalistas que lá estavam para fazer questionamentos ao novo técnico rubro-negro para a sequência até o fim de 2024. Há muita expectativa em torno do nome do Tite, por toda a relevância que ele tem no cenário brasileiro e até internacional, e também por conta da possibilidade que tem o Flamengo, como sempre, de disputar títulos. Pelas cifras que compõem o elenco, pela reformulação que será necessária, mas ainda assim pelo elenco que hoje o Flamengo tem à disposição diante de um excelente técnico de futebol. É claro que um dos primeiros questionamentos, e eu acho até que foi o primeiro questionamento de um jornalista, digamos assim, isento, vamos colocar dessa forma, porque sempre as primeiras perguntas ali de um sócio-torcedor ou do próprio veículo oficial, até que vem para o repórter Carlos Gil, da TV Globo, a pergunta de Tite. Gostaria que você explicasse por que você mudou de ideia quando não pensava em trabalhar em 2023. Na verdade, esses termos até são muito leves, porque o Tite foi muito enfático. Viralizou várias declarações do Tite dizendo: podem me chamar de mentiroso, do que vocês quiserem, eu não vou trabalhar esse ano em nenhum clube brasileiro, não vou pegar só em 2024 e tudo mais. É óbvio que ele teve que se explicar em relação a isso. E como a gente já imaginava, ele usou a seguinte expressão: ajuste de datas. Essa foi a expressão utilizada pelo Tite. E a explicação, ela é, gente, assim, ela é bem convincente. Ela pode não, digamos assim, não ser bem aceita por algum torcedor e tal, especialmente o torcedor do Corinthians, eu já vou chegar nesse ponto, que está mais magoado, pela recusa, enfim, da procura que foi feita a ele. Agora, a grande questão é que ele foi muito enfático lá atrás. E acho que ele poderia até ter dito: olha, eu acho que eu me precipitei e tudo mais, mas enfim, não estou aqui para dizer como o Tite deveria ter agido, estou aqui para relatar aquilo que ele fez. Ele simplesmente colocou na conta de ajuste de datas. Por quê? Segundo ele, a premissa da conversa foi 2024, foi fazer um trabalho em 2024. E aí, como, segundo ele, o diretor Marcos Braz falou para ele o seguinte: como a gente equaciona a tua vontade, o teu comprometimento em trabalhar apenas no ano que vem com a nossa necessidade. E aí foi quando o projeto falou mais alto, pesou mais, para que ele aceitasse pegar agora. Porque 2024, na verdade, e aí eu concordo com ele, já começou. Não adianta ele chegar em janeiro e começar a projetar 2024, sendo que esse planejamento tem que começar agora. Ele tem que participar ativamente da reformulação do elenco, de quem vai ficar e quem não vai, da lista de reforços e também de colocar o time na Libertadores. Gente, as vagas para Libertadores na fase de grupos, elas estão acirradíssimas e o Flamengo ainda não está garantido. O Flamengo não conquistou nenhum título que lhe credenciasse, como foi no ano passado, quando ele ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores, dava para escolher. Os dois títulos dão vaga para a Libertadores do próximo ano. Dessa vez não. O Flamengo, por tudo que fatura, seria um fiasco do tamanho da torcida do Flamengo você não estar numa próxima Libertadores. E digo mais, numa fase de grupos. Porque se você classifica para uma pré e corre o risco de terminar a temporada antes dela começar, também, também torna-se um fracasso, porque aí você não tem a garantia de público em 6 jogos, pelo menos na fase de grupos, de você ter mais investimento da Conmebol.
dos patrocinadores e tudo mais, estar na Libertadores é um prestígio internacional e a garantia de renda, de dinheiro. Então o Flamengo precisa estar nessa Libertadores. Só que o Flamengo está sem técnico. Estava sem técnico. Então ele precisava contar com o Tite agora para que nessas 12 partidas finais do Campeonato Brasileiro o clube mirasse um objetivo de estar na próxima Libertadores e ao mesmo tempo o técnico, conhecendo o elenco no dia a dia, trabalhando com os jogadores, pudesse definir o planejamento para o ano que vem. Gente, é muito plausível isso, é muito perceptível. E outra, o Tite não estava empregado, o Tite não estava vinculado a ninguém, o Tite não deve nada para ninguém. É óbvio que ele poderia aceitar como aceitou. Repito, pode ser que alguém questione, né? Enfim, o caráter do Tite, porque lá atrás ele diz, podem me chamar de mentiroso, eu não pego nenhum clube agora. Ele aceitou um desafio para 2024 que precisa começar agora. Eu acho extremamente, enfim, aceitável o que aconteceu, mas entendo que alguns torcedores não entendam dessa forma. Com relação ao Corinthians, faltou essa pergunta. É natural que a imprensa do Rio de Janeiro esteja ali preocupada, e aí não sei, confesso que não sei, se houve uma brifada, que é um termo que a gente usa no jornalismo, na comunicação, na publicidade, que é o briefing, né? Que é uma... tipo assim, é uma orientação, é uma sinalização do que vai acontecer quando há uma campanha publicitária, você recebe o briefing, ó, é assim que, essas são as diretrizes, né? A gente vai gravar dessa forma, com esses conteúdos e tudo mais. É natural você chegar numa entrevista coletiva, como aconteceu no ano passado com o Vitor Pereira, vocês vão lembrar, o segundo questionamento começou a ser sobre o Corinthians, ou do que aconteceu e tal, e até que o pessoal foi interrompido, dizendo, não, aqui a gente vem, ele tem que falar sobre o Flamengo. Não, peraí. Quem pauta a imprensa ali não são os dirigentes, não deveria ser, na verdade. Então, eu não sei se não houve assim um aviso prévio do tipo assim, o Tite aqui veio falar de Flamengo, ele não veio falar de seleção, não veio falar de Corinthians, não veio falar de outra coisa a não ser de Flamengo. Isso acontece. E aí o repórter ali, às vezes, ele tem a possibilidade de fazer uma única pergunta, um único questionamento. Então, para não queimar a pergunta que ele está fazendo, ele tem que, enfim, se voltar para o futuro, né? Bom, Tite, o que você pretende aqui no Flamengo e tal? Então essas questões elas são muito, enfim, corriqueiras, né? Mas, mesmo que seja, ou que fosse, apenas a imprensa do Rio de Janeiro, e mesmo que o objetivo ali fosse falar com ou sobre o Flamengo, eu estivesse lá, e aí talvez, porque tenho, enfim, trabalho em São Paulo, trabalho na imprensa paulista, eu fizesse esse questionamento. Se é verdade, né, a procura do Corinthians, e por quê? Ele optou por não trabalhar no Corinthians em 2023 e sim no Flamengo. Era uma pergunta meio óbvia até de ser feita, mas confesso que eu entendo porque já estive presente em muitas coletivas de imprensa e às vezes você tem um briefing, você tem uma pauta prévia, você tem uma pergunta prévia a ser feita, você tem uma matéria para fechar sobre determinado assunto, então você precisa fazer uma pergunta porque você precisa que o entrevistado responda aquilo para colocar na tua matéria. Então, nem sempre a gente consegue fazer todas as perguntas necessárias, porque, enfim, uma entrevista coletiva que até foi bem curta, assim, né? Se tratando do Tite no Flamengo e tal, foi... acho que foram poucas perguntas e estritamente sobre o Flamengo. Então, por isso que me chamou a atenção. Talvez tenha tido esse briefing aí. Acho que faltou essa perguntinha das recusas, porque, segundo informações, foram 4 vezes, né? Isso desde lá de trás, em relação ao Duílio Monteiro Alves, ao presidente do Corinthians. Enfim, o fato é que ele aceitou o projeto do Flamengo, está lá, e eu tenho certeza que vai dar bom. A gente não tem como garantir isso no futebol, né? O futebol não é matemático, mas assim, a gente está somando um grande elenco, hoje uma grande estrutura, um Flamengo que tem os seus problemas internos, de vaidade, cria as suas próprias crises, é impressionante, mas tem um grande treinador para comandar tudo isso. Quando lá esteve um perfil parecido como o do Dorival Júnior, a gente viu o que aconteceu. O Flamengo foi campeão 2 vezes. Então eu imagino que isso vai acontecer de novo. Sobre isso, o Tite mirou um primeiro objetivo, de estar na Libertadores do ano que vem, e obviamente, né, com a disputa dos títulos que virão na temporada seguinte. Sobre reformulação, é óbvio que ele não vai tratar nada a respeito ainda, né? Disse que nenhum jogador
o procurou, o que ele procurou algum jogador antes de acertar com o Flamengo, porque entende que algumas hierarquias devem ser respeitadas e que agora sim, ele tem o privilégio, segundo ele, de trabalhar com vários atletas que ele convocou para a seleção. Então esse entendimento também vai ser muito simples, né? O Tite sempre foi muito elogiado pela sua condução humana, pelo seu trato com os jogadores e tudo mais, e repito, no Flamengo não vai ser diferente. A grande questão também foi feita em relação a Gabigol. Vocês vão lembrar, o Gabigol, quando não foi convocado e foi campeão pelo Flamengo, muita gente, né, num trio elétrico lá, né, na comemoração do título, cantava, né, entoavam cânticos, Tite, vai-se, o Gabigol não precisa de você. E o Gabigol pegava o microfone e falava assim, ó, e aí, rapaziada, como é que é? Agora eu quero ouvir, sabe, como um cantor, assim, tipo, ouvindo a galera. É claro que isso foi no afã ali, né, da comemoração, da empolgação, e é óbvio que o Gabigol ficou chateado de não ter ido para a Copa. Isso é evidente, né? E natural, e o Tite explicou isso, que inclusive teve uma conversa com Pedro e Gabigol, dizendo o seguinte, porque o Pedro foi convocado, né, se vocês lembram. Os dois concorreram para ir à Copa, mas não na mesma função. Exatamente pelas características diferentes. Um, referência, outro, mobilidade. Então, o Pedro era uma alternativa ao Richarlison, até mesmo em características diferentes, tá? E o Tite explicava muito sobre isso na época. Eu lembro que ele falava, o Richarlison, ponto futuro, o Pedro, pivô, referência, mas eram 9 de outra característica da qual ele precisava. O Gabigol, que foi um cara que se sacrificou quando o Dorival colocou os dois juntos, né, fazendo uma outra função mais atrás, ele acabou perdendo espaço porque ele estava fazendo outra função. Mas o Tite comunicou isso a eles, teve uma conversa muito franca e aberta, né, que eles concorreram, mas em funções diferentes, e que até por conta disso eles podem jogar juntos, exatamente pelas características diferentes. Que o Dorival teve a peculiaridade de não ter o Bruno Henrique, e que nesse momento o Bruno Henrique vive um grande momento. E aí, como é que você faz? Mas que dependendo da questão do jogo, do comportamento do jogo, você tem esses cenários para colocar, até porque tem o Luiz Araújo, tem o Cebolinha, enfim, tem jogadores de beirada, Bruno Henrique, mas tem também Gabigol e Pedro para serem utilizados, e ele falou que sim, eles podem atuar juntos, a exemplo do que fez Dorival Júnior e com muito sucesso, com muito êxito no Flamengo. Tite chegou, falou sobre a tal reformulação, que não vai pensar nisso agora, sobre os objetivos, sobre classificar para a Libertadores, sobre o orgulho, a satisfação e a responsabilidade de estar à frente do Flamengo, relação com, né, esses principais jogadores, entre eles o Pedro e o Gabigol, uma entrevista que até não foi polêmica, né, foi muito linear, muito sincera, muito, né, direta, como normalmente são as entrevistas do Tite, e com isso agora a expectativa sobre como o Tite vai colocar esse time em campo. É a grande expectativa. Muito se tem ainda, impressionante, hein? Mesmo depois da seleção, muito se tem um Tite como um cara mais defensivo. O Tite não é mais esse cara. Não é. No Corinthians de 2015, na seleção, nunca foi um cara defensivo. Priorizar sistemas defensivos ou ter cautela defensiva não significa que você seja um retranqueiro. Muito pelo contrário. A seleção brasileira, nos últimos tempos, estava com pontas pelos dois lados, Neymar por dentro e mais um centroavante. 4 homens ofensivos. Era assim que ele jogava na seleção. Se ele vai jogar assim no Flamengo, não sei. Peças ele tem para isso. Estou muito curioso para ver o Flamengo de Tite. E você? Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!